Pecado é tudo que Deus não gosta. Crianças, bom dia! Mais um domingo de EBD. Hoje nós vamos falar sobre pecado. Tia, que assunto é esse, hein? Sim, vamos aprender na nossa EBD sobre pecado. E o pecado agrada a Deus? Não agrada. Olha só o que é que o pecado faz na nossa vida. Ele faz isso aqui, ó. Ele deixa o nosso coração todo sujo e todo manchado. Então, crianças, hoje eu venho aqui ensinar para vocês sobre o que é pecado. E o que é que nós vamos fazer com o pecado hoje e todos os dias da nossa vida? Nós vamos expulsar o pecado da nossa vida. Sabe como? Assim, ó. E não vamos mais deixar o pecado tomar conta da nossa vida, porque o pecado não agrada a Deus. O pecado é tudo que Deus não gosta. E olha só, crianças, lembra que eu falei para vocês de Adão? Que quando ele pecou, Deus os expulsou do seu jardim e aí eles ficaram tristes. Sim, crianças, ficaram muito tristes por causa do pecado. Eles estavam felizes ali no jardim, mas a partir do momento que eles pecaram, eles ficaram assim, ó, entristecidos. Sabe por quê? Porque é isso que o pecado faz na nossa vida. Ele nos deixa tristes, cabisbaixos, uma vida sem graça. Adão estava feliz com Eva, mas ali eles cometeram o seu primeiro pecado, a desobediência, o pecado original. Eles comeram daquele fruto que não era para comer, que Deus disse que eles não deveriam comer. E a partir daquele momento que eles comeram, o coração deles ficou assim, com o pecado, manchado pelo pecado. O pecado faz isso na vida das pessoas. E criança peca? Tem gente por aí dizendo que criança não peca. A Bíblia diz, lá nos Salmos, de número 51, a Bíblia diz, lá no livro de Salmos 51, no verso 5, diz assim: eu nasci em iniquidade e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Então, todos nós temos pecado. Todos nós pecamos. A partir de Adão, somos todos pecadores. O pecado entrou ali na vida daquele homem e daquela mulher e fez isso aqui, ó. Preste atenção. Manchou o coração deles. Deixou assim, ó, com essas manchas do pecado, crianças. Então, o pecado, ele deixa o nosso coração assim, com manchas, e essas manchas, o sabão não tira, essas manchas só tem alguém que tira, e eu vou dizer para você quem é. Aguarde que Fia vai contar. Então, crianças, eu estou aqui, nesse domingo de EBD, com a caixa do pecado. Olha só. Quem está curioso para saber o que tem aqui na caixa do pecado? Eu estou curiosa. E você está curioso? Você sabe o que é pecado? Será que pecado é somente desobedecer a mamãe? Será que pecado é só chamar um palavrão? Será que pecado é somente brigar com um amiguinho na escola? Será que só é isso o pecado, crianças? Vamos abrir a caixa do pecado? Eba, vamos abrir, vamos ver o que é que o pecado nos causa. A primeira coisa que o pecado nos causa é tristeza. Olha só, o pecado causou tristeza em Adão, o pecado causou tristeza em Eva e o pecado também causa tristeza em nós quando nós pecamos. Quando a gente peca, a gente quer esconder o nosso pecado, igual Adão fez lá, se escondeu de Deus por trás das árvores. E às vezes, crianças, nós cometemos algo errado e queremos esconder. Sabe como é o nome disso? Pecado. E quando a gente esconde, a gente fica com uma carinha assim, né? Meia triste,
causa do pecado? Porque o pecado faz isso no nosso coração. Então, o pecado nos causa tristeza. Mas o que é pecado? Eu quero saber o que é pecado. Pecado, crianças, é tudo que eu penso. Aquilo que está na minha cabeça. Às vezes, ninguém nem sabe o que eu estou pensando. Às vezes eu estou pensando algo e ninguém sabe o que é, mas Deus sabe. E esse pensamento, ele é pecado. Eu posso pensar assim, por exemplo, eu vou inventar uma mentira para minha mamãe. Eu vou dizer para ela que eu fiz a tarefa e eu não fiz. Só no pensamento você está pensando. E aí você já pecou, porque a gente também peca no pensamento. Aquilo que a gente pensa é também pecado, que não agrada a Deus é também pecado, certo? Se você pensa na sua cabecinha algo que não agrada a Deus, saiba que é pecado, viu? Mesmo que você não fale, mas se você pensar, é pecado e não agrada a Papai do Céu. Outra coisa também que é pecado é tudo que eu falo. Sabe, às vezes a gente acha que é pecado só falar palavrão, mas às vezes a gente fala coisas que também não agrada a Deus. Por exemplo, a mamãe diz assim: filha, tudo bem com você, filha? Será que você pode me ajudar a fazer alguma coisa hoje aqui na nossa casa? Será que você pode arrumar o quarto, filha ou filho? E aí o filho responde ou a filha diz assim: mamãe, eu não vou ajudar não, sabe por quê? Porque eu tô cansado e agora eu vou brincar. Ou então eu vou jogar no celular. Você falou uma coisa feia, desobedeceu a mamãe. Não pode. Tudo que você fala também pode ser pecado. Não é só o que você pensa, mas também coisas que nós falamos. Por exemplo, se você chama um palavrão, é pecado. Se você usa o nome de Deus em vão, é pecado. Certo, crianças? Vamos aprender o que mais é pecado. O que mais tem aqui nessa caixa do pecado? Pecado é tudo que eu sinto. Crianças, às vezes a gente sente muita raiva, não é? Até mesmo sem motivo. A gente fica com o nosso coração enraivecido porque a mamãe não nos deu aquele presente que a gente queria ganhar. E a gente sente uma raiva, sente vontade de bater no coleguinha também, às vezes na escola, porque ele está lá nos xingando. Às vezes a gente sente também vontade de responder à mamãe, de responder ao papai. Tudo que você sente no seu coração que não agrada a Deus, também é pecado. Se aquele sentimento que está no seu coração, de inveja, de raiva, de desobediência, também é pecado. Tudo que a gente sente que não agrada a Deus também é pecado. O que mais é pecado, hein? O que mais tem aqui nessa caixa do pecado? Aquilo que eu vejo com os meus olhos que não agrada a Deus também é pecado. Crianças, o que vocês andam vendo por aí? Será que o que vocês estão vendo nas redes sociais, será que isso não é pecado? Temos que ter cuidado com o que a gente vê. Tem uma musiquinha que diz assim: cuidado o olhinho no que vê, o Salvador do céu está olhando para você. Então aquilo que você vê que não agrada a Deus é pecado. Então tenha cuidado com o que você anda vendo quando sua mamãe não está com você, quando seu papai não está com você. Aquilo que você vê e não agrada a Deus também é pecado. O que mais temos aqui nessa caixa, tia, do pecado? O que será que tem aqui? Vamos olhar? Pecado também é aquilo que eu faço. Aquilo que eu faço com a minha mãozinha e aquilo que eu faço com o meu pezinho. A musiquinha também diz assim: cuidado mãozinha no que pega e cuidado pezinho onde pisa. Não podemos pegar em nada que não nos pertence.
Não podemos pegar em coisas que desagradam a Papai do céu. Temos que pegar somente aquilo que é nosso e aquilo que nos é permitido. O que mais também é pecado, hein, crianças? Vamos ver aqui? Tem mais uma coisinha. Aquilo que eu ouço com o meu ouvido. O que será que você anda ouvindo por aí? Tem coisas que a gente escuta que não agrada a Deus e que é pecado. Coisas que eu estou escutando com os meus ouvidinhos. Às vezes a criança fica na TV sozinha e fica escutando coisas que não deve. Às vezes a criança fica andando com amiguinhos ou amiguinhas e fica escutando coisas que não deve. Então o seu ouvidinho é para escutar louvores, para agradar a Deus, é para escutar as historinhas da Bíblia. Seus ouvidinhos não é para escutar coisas que não agradam a Papai do céu. Então, pecado é tudo aquilo que eu vejo, que eu penso, que eu ouço, que eu sinto, que eu faço. Tudo isso é pecado e não agrada a Papai do céu. Sabe, crianças, sabe o que é que o pecado faz? O pecado nos deixa manchados, sujos. E a Bíblia diz que o pecado, ele não agrada a Deus. E ele faz outra coisa mais. Quer saber o que é que o pecado faz? Ele faz isso aqui, ó. O pecado nos afasta de quem? De Deus. O pecado nos afasta de Deus. Crianças, o pecado não agrada a Deus. Ele nos afasta de Deus. Vamos orar e agradecer a Deus por essa história. O que você aprendeu com essa história? Sobre pecado. O que você sabe sobre pecado? Vamos entender no próximo domingo que existe uma solução para o pecado. Que nós não precisamos ficar assim, ó, tristes e chorando, porque há uma solução para o pecado. E quem providenciou essa solução foi Deus. E domingo tia vai falar sobre a solução do pecado. Ore comigo. Papai do céu, obrigado por essa historinha que me ensinou tudo aquilo que é pecado. Pecado é o que eu faço, é o que eu sinto, é o que eu vejo, é o que eu ouço, é o que eu pego. Papai do céu, eu te peço perdão nessa manhã pelos meus pecados. E te peço também, Papai do céu, que o Senhor abençoe todas as crianças que estão agora pedindo perdão pelos seus pecados. Que o Senhor abençoe cada uma. Em nome de Jesus, amém. Crianças, não existe pecadinho nem pecadão. Todas essas coisas são pecado e não agrada a Deus. O pecadinho é pecado e o pecadão também é. Deus abençoe você e até a próxima. Tchau, beijo!